Se você quer seu ombro maior e ter melhor postura, o crucifixo inverso é essencial. Esse exercício é responsável por trabalhar a parte posterior do seu ombro, que é responsável por te entregar esses benefícios. Mas muita gente faz esse exercício errado. Quando a gente fala crucifixo inverso, a gente pode usar uma máquina ou também dá para você fazer com halteres. É possível fazer curvado ou então sentado no banco. Dá para fazer de um monte de jeito. Mas qual é o melhor de todos eles? É a máquina. Exatamente porque quando a gente trabalha com uma máquina, o fato dela ter esse arco aqui, a gente fala de um vetor de força constante, coisa que não acontece quando você está fazendo com peso livre. E o primeiro erro é sobre a regulagem do banco. E ela ainda tem uma parada a mais que, se você regular isso aqui errado, você pode machucar a sua articulação. Então isso não pode acontecer. A gente vai muito na tentativa e erro mesmo. Então a gente tem aqui a trava dela, a gente consegue subir o banco ou descer. Em que posição que eu coloco esse banco? Vai ser tentativa e erro. Você vai colocar em alguma posição, você vai segurar ali na manopla. Percebe que a gente tem duas manoplas? Tem gente que erra nisso também. Faz ele aqui, ó. Não, essa manopla é para fazer peitoral do outro lado. Você vai usar essa aqui, ó, que é mais fechada. Então você vai pegar ali nas manoplas e vai observar se o seu punho tá na mesma altura ou mais baixo um pouco do que o seu ombro. Nesse momento, quando eu olho aqui, a percepção que eu tenho é que a minha mão tá mais alta. Se eu coloco o meu braço acima da linha do meu ombro, acontece um pinçamento na minha articulação. E isso não é legal. Vou subir um pouco ele. E aí o interessante é, as máquinas normalmente elas têm essa regulagem, ó, tá vendo? Esses números aqui. Ou seja, eu percebi que no 5, o banco pra mim ficou muito baixo. Eu achei meio bosta. Acredito que no 4 já vai ficar bom. E aí eu volto, sento. Agora ficou na mesma linha, Ranesi? Mas eu ainda prefiro deixar um pouco mais alto por questão de segurança. Então assim, se eu fizer ele aqui ou fizer com o banco do outro jeito, o trabalho muscular vai ser o mesmo. Porém, dessa forma, eu tenho uma margem de segurança. Segundo erro da nossa lista, que vai fazer com que você trabalhe menos o seu ombro e tenha menos benefícios desse exercício, é você não estar com a postura adequada. Esse é o que você mais vê na academia lá? É difícil ver uma pessoa que não comete esse erro. Você vem pra máquina, o seu cérebro, ele quer fazer o exercício da melhor forma possível, da mais fácil possível. E aí você faz isso, ó. E aí você vai falar assim, lá, não tem problema nenhum aí, tá tudo certo. E aí é do jeito que eu faço mesmo, né, Ramizito? A questão é, pra você alinhar o vetor de força com o músculo que você quer, que é o posterior de ombro, você vai sair dessa posição e vai entrar nessa posição. Olha como que o meu tronco tá inclinado e olha como que ele fica agora. Eu quero que você fique assim. Pra você ter uma noção, você vai apoiar o seu abdômen e possivelmente você apoia a parte inferior do peitoral. O que normalmente acontece, e eu considero como um erro aqui, é a pessoa apoiar já o peitoral. E olha, o abdômen não tá apoiando, ó, tá vendo? Apoia o abdômen, peitoral pra fora. Postura. Postura, hein, nobreza? O terceiro erro que tira parte do trabalho do seu posterior de ombro e joga para o trapézio é fazer isso aqui, ó. Percebe que eu encolho o trapézio? Olha como que o meu ombro sobe, ó, quando eu faço o movimento. Qual seria o ideal? Olha onde o meu trapézio tá, olha onde o meu ombro tá, olha onde ele tem que estar. E isso é uma coisa que acontece muito e é de forma intuitiva. Quer ver, Ranizito, quando você tá muito tenso, qual a musculatura do seu corpo que fica dura? Que conversa é essa, doidão? É o trapézio. É lógico, fica aqui, ó. A gente já tem, vamos dizer assim, uma facilidade pra tensionar esse cara. Então, vários exercícios você tem que tomar cuidado pra você não puxar pra ele. Então, ombro baixo, porque aí você otimiza o posterior de ombro. O quarto erro é você não acertar a amplitude. Tô falando de uma das coisas mais importantes pra você desenvolver a musculatura. Dê atenção a isso. Tem gente que faz aqui com amplitude reduzida de encurtamento. A pessoa, ela traz até aqui só. Olha o tanto que ela poderia ir, ó. Ela tá perdendo todo esse trabalho aqui, ó. O que eu quero que você faça é afastar os braços o máximo que você puder. Você vai levar a musculatura no máximo de encurtamento possível, mantendo a postura. Se você não vai nesse encurtamento máximo, se você não afasta o máximo que você pode, você tá perdendo trabalho muscular. Mas por que eu falo de você manter a postura? Não sei. E se você mantém a postura, você vai travar em um determinado ângulo do movimento. Algumas pessoas acabam perdendo a postura e querem afastar demais e a mão quase bate palma lá atrás. E isso vai machucar seu ombro. Mas você também pode errar na amplitude de alongamento. A pessoa leva até aqui, ó, mas aí ela já volta aqui, ó. Isso aqui é mais difícil do que fazer o exercício certo. Posso levar o meu braço mais próximo um ao outro. Ou seja, eu posso chegar mais próximo do início do movimento. E isso faz com que eu alongue a musculatura. Mais estímulo de hipertrofia chega nela. Quinto erro da nossa lista. Quando a gente fala de cotovelo, nesse exercício
exercício, a gente está falando de influência na alavanca. Quanto maior a alavanca, maior é a distância entre o meu ombro e o meu punho, maior é o torque nessa articulação e a exigência dessa musculatura. Se você flexiona o cotovelo, percebe que aproxima o ombro do punho, a alavanca diminuiu. Se a alavanca diminuiu, a exigência muscular também. Então, Lala, posso entender que se eu quiser exigir mais desse músculo, eu estendo o máximo possível o cotovelo? O raciocínio é certo. Mas se você levar ao ponto máximo de extensão, você vai forçar a sua articulação do cotovelo. Então a gente deixa uma leve flexão dela para ter a máxima alavanca com segurança. E muitas pessoas erram nisso porque conforme vai fazendo, vai ficando mais pesado. E aí vai encurtando a alavanca de forma intuitiva para deixar o exercício mais leve. Ladrão! Sexto erro da nossa lista, e esse é muito delicado, tá tirando o trabalho do seu ombro também. Tiraram o meu emprego! Quando você faz esse movimento, você não movimenta só o ombro, você pode também movimentar a escápula. O que movimenta a escápula são músculos. A gente tem uns músculos chamados adutores de escápula. Eles podem estar tirando o trabalho do seu ombro. E é extremamente difícil conseguir controlar isso. Quanto mais parada a sua escápula ficar, melhor. Quanto mais direcionado o trabalho somente para o ombro, melhor. Mas isso vai depender aí da sua consciência corporal. Você vai fechar a escápula. Como é que eu faço para fechar a escápula, lá? Você estufa o peito, ó. Mas estufa o peito exageradão mesmo, sabe? Ó, teia. E aí você vai fazer o exercício assim, ó. Aí você tá deixando a escápula fechada lá, ó. Se você conseguir sentir a tensão até no meio das suas costas, que são esses músculos adutores de escápula aí, inclusive o trapézio transverso, ótimo. Agora, olha o que pode acontecer, ó. Olha como que ela se movimenta, ó. O que eu quero de você? Escápula fechada, trabalho muscular mais isolado de deltoide posterior. Escápula em movimento, trabalho dissipado. E existe uma forma de você otimizar esse exercício tirando o músculo da jogada que ele vai estar sempre trabalhando. Se você segura aqui, naturalmente você imprime uma força para baixo, principalmente quando você começa a ficar mais fadigado. E qual é o músculo aqui em questão que faz força para baixo? Dorsal. O peitoral até tem uma certa participação, mas é mais a dorsal. Então, se você segura aqui para fazer o exercício, a dorsal participa. Então, o que eu proponho para você, que é a dica do Lala? Se liga a minha mão. Eu quero que você faça isso, ó. Você vai tirar a mão do suporte ali, da manopla, o suficiente para você não fazer força para baixo. A gente vai fazer o movimento dessa forma. Mas pra gente não errar em nada, a primeira coisa que a gente fez foi ajustar o banco. E o ajuste do banco, ele acontece de forma a eu colocar a minha mão aqui, e você já entendeu que a mão não encosta mais, ela fica um pouco para cima, e o meu punho fica mais baixo ou na mesma linha do meu ombro. Depois a gente falou da postura, lembra? Postura lá, o peitoral para fora, encaixado. A escápula fechada, o cotovelo estendido e um pouquinho flexionado só para preservar essa articulação, a mão aqui só para reforçar que ela não encosta na manopla, o trapézio baixo, e aí a gente vai para o movimento o mais correto possível. Se você quiser, você pode até fechar a mão aqui, ó, tá vendo? Ó? Vai te dar mais estabilidade. E aí você vai levar a série até o máximo que você conseguir. Quando você não conseguir mais completar o movimento, aí você pega. E quando você fizer isso, você coloca a sua dorsal para ajudar, então você vai conseguir extrair mais algumas repetições. E isso vai subir volume e load e você vai ficar bolado. Mas para compor um ombro perfeito e redondo, você tem que assistir esse vídeo aqui, ó. Que eu ensinei você a fazer um exercício para a parte lateral dele. E aí seu ombro vai ficar parecendo um capacete. Assiste aí, esse vídeo ficou bravo.